Olá, amigos, tudo bem? Estou reforçando aqui a nossa iniciativa, abrindo novamente a live dessa tarde, que recebe como convidado o professor George Salomão. O professor George já ingressou, eu vou lhe encaminhar a solicitação. Vamos ver se dessa vez conseguimos dividir tela. Agora! Aê! Bem-vindo, meu amigo. Beleza, Marcelo. Agora sim, bom lhe ver. Bom, eu estava lhe vendo, né, na verdade. Você que não estava, né, É, talvez vendo a minha imagem. eu acredito que a falha na conexão tenha sido daqui mesmo. Mas que bom que a gente conseguiu resolver. Eu tenho por hábito sempre apresentar nos primeiros 2 minutos o convidado para falar um pouco do seu currículo, dos seus livros. E como a gente teve esse pequeno problema técnico, eu vou lhe pedir licença para lhe apresentar novamente aos convidados e aos demais alunos que nos acompanham. O professor George Salomão Leite, ele é mestre em Direito pela PUC São Paulo, presidente da Escola Brasileira de Estudos Constitucionais, coordenador científico. Eu penso que dos maiores eventos jurídicos do país e de muitos livros já consagrados e esgotados por diversas editoras. Eu tive, inclusive, o prazer de ser um dos autores convidados para um desses projetos, né? Crise dos Poderes da República. Já era aquela época crônica de uma tragédia anunciada, talvez. Jorge é muito conhecido no meio, é um grande constitucionalista, que vai hoje nos brindar com o tema Direito a uma Morte Digna, um tema que já é objeto de suas pesquisas há alguns anos, e eu tenho certeza que todos vocês que nos acompanham hoje vão aprender muito sobre esse tema. Meu amigo George, preciso lhe agradecer por ter aceito o nosso convite, sei da sua agenda atribulada, preciso lhe agradecer por ter aceito esse convite para integrar aqui, né, nosso quadro de entrevistados. Esse é um projeto que eu digo só se realiza pela generosidade dos amigos e que busca levar críticas atualizadas sobre temas pontuais do direito. Eu lhe entrego aqui, já conduzo a live, você sabe, no formato de entrevista, para lhe franquear a palavra por mais tempo. Né? Você é a estrela da live, eu farei 5 ou 6 provocações apenas para conduzir o raciocínio, mas estamos todos nós aqui para lhe ouvir. Saudar aqui meus queridos amigos Rafael Barreto, o grande processualista Luiz Delore, que já nos honra aqui participando da live. Será uma honra recebê-lo aqui também, Delore. Vamos ver se a gente consegue marcar o encontro. Professor, a palavra está contigo para as considerações iniciais. Logo na sequência, eu lhe faço a primeira provocação. Meu querido Marcelo, eu gostaria de agradecer o convite, a gentileza, né, de vir dialogar aqui com você, né, após um brilhante bate-papo com o nosso querido Delore, que saiu de lá também, cá está, né, participando dessa live aqui conosco, né, e de fato fico muito feliz, muito agradecido com este convite para hoje dialogarmos sobre um tema que me é caro no sentido de ter sido fruto de reflexões, né, desenvolvidas ao longo do tempo, não só com relação à tese de doutorado, mas, quer dizer, antes mesmo de ela se constituir em objeto de pesquisa, né, da pós-graduação em stricto sensu, né, ela já passava para o meu centro de atenção, não é? Em dos livros que nós temos, obras coletivas, pela própria Almudina, que é Tratado Brasileiro do Direito Fundamental a uma Morte Digna, enfim. Então, já é uma pesquisa que vem de há muito, né? E o nosso propósito, Marcelo, com todos esses trabalhos, com todas essas pesquisas que a gente vem implementando, vem desenvolvendo, é, de fato, trazer algo novo, né? Ou seja, não adianta, que toca a essa temática da morte com dignidade, de reproduzir aquilo que já está, digamos, nos manuais de direito penal ou em alguns artigos esparsos, né, no âmbito doutrinário, né? Ou seja, de você tipificar, né, a morte com dignidade como sendo algo criminoso, tal qual está
tipificado no caso da prática de homicídio, ou seja, o matar alguém, não é? Implicaria exatamente nesse tipo penal, se enquadraria nesse tipo penal, né? De modo que o nosso propósito, embora essa ideia de morte com dignidade implique em matar alguém, né? Mas não é naquela situação típica prevista no Código Penal, né? Daí que, quando a gente faz toda uma análise acerca disto que nós estamos denominando de direito fundamental, e aí o próprio termo fundamental já demonstra o locus onde nós estamos situando este direito, que é precisamente na Constituição. Então, nós já fazemos aí uma cisão, né, do homicídio lá do Código Penal, né, para tratar, né, da figura da morte com dignidade sob uma perspectiva eminentemente constitucional e consagrando como um direito fundamental. Embora não seja, conforme todos sabem, né, um direito fundamental que está expresso, que está lá literalmente, textualmente consignado na Constituição e muito menos lá no artigo 5º, no rol de direitos fundamentais do artigo 5º da nossa lei fundamental, né? Então, o que nós vamos perceber é que esse direito de morrer com dignidade ele é fruto de uma construção hermenêutica, né, tendo como base diversos outros direitos fundamentais consagrados na própria Constituição Federal, né, e, evidentemente, que o primeiro deles é a própria liberdade, né? Então, aí você tem a liberdade no processo de morrer, ou seja, esse direito fundamental de decidir, né, pelo modo e pela hora e o modo do seu término existencial. Então, é praticamente neste cenário que a gente passa a discutir o direito fundamental de morrer com dignidade e, evidentemente, situado, né, em situações de terminalidade vital. Não é? Então, não seria toda e qualquer situação, né, que legitime o indivíduo, né, a reivindicar, digamos assim, o direito de morrer com dignidade. Então, há determinadas situações que tornam viável o exercício deste direito, ou seja, há determinadas condições que devem estar reunidas para que tal direito possa ser exercido pelo seu respectivo titular, né? Então, eu acredito que essas considerações iniciais, elas são relevantes exatamente para situarmos, né, onde é que nós estamos debatendo o problema, ou seja, o problema ele situa-se, né, precisamente no plano constitucional e lá na seara dos direitos fundamentais. Logo, esse é o cenário, digamos assim, normativo, né, pelo qual a gente há de tratar o direito de morrer com dignidade. Perfeito, meu amigo. Há muitos alunos que nos acompanham, você sabe disso, né? E aí daí a minha preocupação, né, pela didática da exposição, você faz isso com maestria. Eu diria que o termo em si, morte digna, já é por deveras subjetivo, ele traz diversas perspectivas. E acompanhando os teus textos e textos produzidos sobre o tema, você também percebe que ao longo da história, a morte digna foi sendo compreendida de diversas maneiras. Ela já foi ritualizada, medicalizada, passa pelo cristianismo para ser pecado, ela é evocada pelo nazismo, e aí talvez associando ao direito à morte digna à eugenia, e vai chegar hoje, na percepção que você propõe, uma leitura constitucional, incluindo o direito à morte digna no rol dos direitos fundamentais. Eu acho fantástico que a gente já na abertura da live possa situar, né, o debate. Eu queria aproveitar a sua expertise, amigo, para que a gente tivesse um comentário breve sobre as diversas percepções da morte digna, porque aí termos como suicídio assistido, eutanásia, ortotanásia são evocados com frequência. E aí eu queria que você só pontuasse, ainda que brevemente, o que significa cada uma dessas possibilidades para os alunos que estão nos acompanhando agora. O que a gente pode entender por eutanásia, ortotanásia, distanásia e suicídio assistido, pelo menos esses 4. Marcelo, veja só, como você apontou, né, essa ideia ou esse conceito morte digna, né, de fato, ele comporta aí diversas acepções, diversos significados, e você fez remissão
ao passado, onde até um duelo, né, por uma mulher, né, poderia ser, né, resultando ali a morte, uma morte digna, ou seja, uma morte para a preservação da honra, ou seja, então esse é um conceito que ele cambia, né, em razão da evolução histórica, né? Daí que, de fato, o cenário, né, pelo qual nós passamos a emprestar esse vocábulo, é outro completamente distinto daquele que você citou, que eu acabei de mencionar. Portanto, nós estamos situados, quando falamos em morte com dignidade, em uma situação de enfermidade vital, né? Em uma situação clínica, que envolve, evidentemente, a própria saúde do ser humano, né? Então, aqui, nós estamos situando dentro de um quadro sanitário. Eu não gosto muito do termo sanitário, né? Mas ele revela exatamente o lugar onde nós estamos situados, né? Exatamente discutindo aí a questão da saúde do indivíduo, né? Vinculado, evidentemente, se o seu quadro de saúde, se o seu estado de saúde é um estado que permite uma reversibilidade em virtude de um atuar médico, né? Ou se, de fato, esse atuar médico, em virtude do quadro clínico do paciente, né, não permite exatamente salvaguardar a sua vida, ou seja, de a atuação médica ela só resultar, evidentemente, um prolongamento desmedido, aleatório, digamos assim, da vida humana, né? Então, é aí onde se passa, por exemplo, a doutrina a estabelecer uma certa classificação que você mencionou agora há pouco, né? Que geralmente eu denomino de festa das tanásias, né? Em virtude de você ter uma série de classificações, né, no âmbito doutrinário. Eu, quando trabalhei essa temática, autores argentinos e espanhóis que, em sede classificatória, é uma loucura. Então, você não consegue ali dominar, né, aquelas propostas classificatórias em demasia que não contribuem em absolutamente nada, né, seja sob uma perspectiva teórica, seja sob uma perspectiva prática, né? Daí que eu prefiro, Marcelo, utilizar daqueles conceitos que, digamos, tradicionais, tá? De eutanásia, de ortotanásia e de estanásia, né? Então, não faço menção à eutanásia direta, indireta, passiva, ativa, enfim. Eu prefiro exatamente trabalhar com esses três conceitos exatamente para verificarmos cada situação concreta, onde é que ela se encaixa, dentro desse arcabouço conceitual, né? E a partir daí que a gente vai tentando oferecer soluções a partir do esquema fornecido pelo ordenamento jurídico e, mais precisamente, pelo sistema constitucional, né? Daí que, quando se fala em eutanásia, nós falamos exatamente na antecipação da morte, né? Ou seja, naquele ato deliberado de matar alguém, né, que padece de uma enfermidade terminal, né? Ato este praticado exatamente por um médico, né? Então, veja que quando eu coloco a praxis, né, esse ato resultante de um médico, perceba que eu estou delimitando, né, a situação concreta, ou seja, nós estamos sempre nos referindo a um problema de saúde, né? E, evidentemente, em se tratando de um problema de saúde, tal problema ele está circunscrito àquele atuar médico, àquele proceder médico, né? Daí que, quando nós fazemos remissão a uma intervenção médica, né, é exatamente também delimitando, né, esse contexto no qual se insere o direito de morrer com dignidade. Então, sempre a gente busca delimitar o máximo possível, exatamente para não querer fazer com que toda e qualquer situação ela se enquadre dentro daquilo que a gente está denominando ou compreendendo como eutanásia ou como morte com dignidade. Quando se fala, por sua vez, em ortotanásia, né,
o que se tem aqui é exatamente aquilo que a doutrina, até de uma maneira simplista, né, fala em tão somente deixar morrer. Né? Ou seja, mais uma vez, aquele indivíduo, aquele paciente acometido de uma enfermidade terminal, né, onde, resultante de um ato de vontade seu ou de seus familiares, né, não há mais uma intervenção médica no sentido de buscar, né, o restabelecimento da saúde daquele paciente, né, em virtude de não ser possível, cientificamente falando, esta reversibilidade. Tá? E daí que a prática médica ela passa a atuar tão somente através de cuidados paliativos, no sentido de buscar atenuar a dor, né, seja física ou psíquica, daquele paciente que está sendo cuidado, né, pelos agentes de saúde. Então, quando se fala em eutanásia e ortotanásia, você tem primeiro, né, esse contexto, onde numa primeira medida, no primeiro conceito de eutanásia, você tem um atuar médico para causar o fato morte, né? E no segundo conceito, ortotanásia, você tem um deixar de fazer, um deixar de atuar, para que a morte, a partir do momento em que você deixa de atuar, onde tem um sobrestamento ali da conduta médica, a morte ela passa a alcançar o seu curso natural. E aí é onde ingressa, digamos assim, os cuidados paliativos. E aí tem o terceiro conceito, né, que a doutrina chama de distanásia ou encarniçamento terapêutico, né, que é exatamente aquela conduta paternalista, né, que não é de hoje, inerente ao atuar médico. Então, vejam vocês que sempre a medicina, sempre os médicos, enquanto agentes propiciadores, digamos assim, da saúde, né, eles buscam a todo custo, né, salvaguardar a saúde daquele paciente. Né? É como se a busca pela vida ou a salvação, né, da vida daquele indivíduo, né, fosse para o médico algo em termos de premiação. Né? Ou seja, eu consegui salvar a vida daquele indivíduo e agora eu sou premiado, né, com essa minha forma de atuar, com esse meu modo de proceder. E daí é que, em virtude, digamos, desse viés finalista, né, de proteger, de salvaguardar a vida do ser humano, é que há uma atuação desmedida, né, do proceder médico, né, e essa atuação, digamos que ostensiva, apenas causa mais malefícios ao paciente do que benefícios, em virtude, reitero, desse grau de irreversibilidade do estado de saúde do paciente. Né? Então, esses são, digamos que, os três conceitos, né, essenciais, tá, quando se fala de morte com dignidade. Repito que, em sede doutrinária, em sede classificatória, há diversas outras propostas, tá certo? Então, a gente teria uma live só para tratar dessas nomenclaturas, né? Não é... Você faz muito bem quando promove o corte e diz os principais são esses. Por isso, Marcelo, que eu falo sempre, quando trabalho nessa perspectiva conceitual, né, de festa das tanásias, porque, na verdade, você tem aí uma diversidade classificatória, não é? E acaba não contribuindo em absolutamente nada em termos de avanço, né, acadêmico, doutrinário, né, e em termos de busca de uma resposta adequada para o problema que se antepõe ao intérprete. Né? Claro. Daí que, repito, ante a particularidade concreta, ante uma situação concreta, nós vamos tentando ver onde se enquadra, né, em sede conceitual, tal problema de índole fática. Daí que esses são, digamos, esses esclarecimentos iniciais, e eu acredito que você fez menção, né, à eugenia, né, e ao suicídio assistido. O suicídio assistido nada mais é do que um auxílio, né, à morte do indivíduo, né, auxílio este que decorre de um atuar de um terceiro elemento, de um terceiro sujeito, de um terceiro indivíduo. Né? Então, imagine você, alguém que
esteja acometido de uma enfermidade terminal, né, mas que, por qualquer razão, não consegue praticar o próprio ato. Né? Daí que ele necessita de uma assistência de um terceiro, né, para que consiga atingir aquele resultado. Né? Lembre-se do caso do Ramon Sampedro, lá na Espanha, né, que até teve o filme Mar Adentro, né, onde até ele buscando, né, e aqui adentrando numa perspectiva penal, né, ele buscando que, uma vez concretizado o ato de morte, né, os seus amigos eles não pudessem ser responsabilizados penalmente, porque cada amigo foi partícipe, digamos assim, daquela atuação, daquele modo de proceder. Então, um obteve a substância, né, a droga letal que causaria o falecimento, o outro transportou, então ele acabou envolvendo várias pessoas, né, e, ao término, você deve ter assistido o filme, como também vários outros amigos, e, inclusive, não só o filme, mas a gravação real do falecimento do Ramon Sampedro está em alguns sites de morte com dignidade, né? E ele filma, né, a cena, o momento em que ele, né, ingere a substância, né, onde um copo vai colocar em frente a ele, e ele baixa a cabeça e sobe através da bomba de líquido, né, causando posterior do seu falecimento. Então, ele grava aquilo ali com o propósito, né, de não fazer com que os seus amigos fossem implicados penalmente. Né? Então, mas esse é um ato atípico de um suicídio, digamos assim, assistido. Né? Mas pode também ser contextualizado no cenário médico, onde também se supervisiona o paciente, no qual ele ou ingere, através de líquidos, determinados remédios que ocasione a morte, e esse processo todo, esse é acompanhado por médicos, né, para, neste processo, digamos assim, de transição da vida para a morte, aquele paciente não padeça com dores intensas, né, e, repito, há vários filmes, né, na internet também, né, sobretudo dessas instituições da Suécia, né, onde você tem essa permissibilidade, né, mostrando todo o ínter, né, dentro, né, dessas casas que viabilizam o direito de morrer com dignidade. Né? A Suécia, então, inclusive, a Suécia me parece, inclusive, que já trata disso no âmbito criminal, né? Descriminalizando, me parece, que esse tipo de conduta, já que você falou da Suécia. E aí, você estava falando, eu estava aqui me lembrando do histórico, né? Da evolução do trato jurídico dessas questões. Me corrija, por favor, professor, se eu estiver errado. Acho que a Holanda foi um dos primeiros a tratar disso, em 2002, e é uma discussão travada com a sociedade desde 1970, 73, e que em 2002 acabou sendo regulado. Então a gente tem a Holanda, tem Bélgica, acho que fora da Europa a gente tem a Colômbia, que eu acho que fora da Europa é um dos primeiros a tratar disso. A Colômbia, e aí deixa ele fazer uma questão que me pareceu interessante. A Colômbia, na Colômbia, a eutanásia é considerado um ato lícito, mas o suicídio assistido é criminalizado? Como é que está lá o trato na Colômbia? Veja bem, na Colômbia é interessante o seguinte, essa permissibilidade, digamos assim, né, da Colômbia, ela se deu através de uma sentença do Tribunal Constitucional, né, que foi a sentença 239/97, né? E essa é uma decisão, Marcelo, bastante interessante sob uma perspectiva de conteúdo, não é? Ou seja, o Tribunal Constitucional da Colômbia, nesta decisão, ele pontua, né, cada argumento, né, com fundamento em
cada dispositivo constitucional, né, que legitima esta decisão. Portanto, faz referência à própria dignidade da pessoa humana, que, digamos, é a base de sustentação, né? Faz referência à solidariedade, faz referência à liberdade, de uma maneira mais restrita, à autonomia, ou seja, o Tribunal Constitucional da Colômbia, a Corte Constitucional da Colômbia, ela praticamente elenca, né, todos os dispositivos constitucionais que legitimam a ela, Corte Constitucional, né, proferir aquela decisão, né? E se você me permite, né, eu gostaria aqui tão somente de ler um trechinho dessa decisão da Corte Constitucional, né, que é bem ilustrativo, né, sobretudo para o pessoal que assiste, que tem essa preocupação, né, de compreender sob a perspectiva constitucional, né, que ela diz o seguinte, né, quando ela vai referir-se à integridade moral, né, porque, veja, a Corte Constitucional, ela faz referência à dignidade humana, ao livre desenvolvimento da personalidade, né, à liberdade ideológica, de religião, e é interessante essa ideia de integridade moral, né, que a Corte Constitucional ela se utiliza exatamente para legitimar a sua tomada de decisão, né? E a integridade moral, dentro dessa perspectiva do Tribunal Constitucional da Colômbia, ela significa a capacidade de assumir de forma autônoma, e aí vem a ideia de autonomia, de liberdade, e responsável as decisões sobre os assuntos que, em primeiro plano, a ele incumbem, ou seja, ao paciente, ao indivíduo que está acometido daquela enfermidade, devendo ao Estado limitar-se a impor-lhes deveres, né, em princípio, em função de outros sujeitos morais com que está chamado a conviver. E, portanto, se a maneira na qual os indivíduos veem a morte reflete suas próprias convicções, eles não podem ser forçados a continuar vivendo quando, por circunstâncias extremas em que se encontram, não a estimam desejável nem compatível com a sua própria dignidade, um argumento inadmissível de que a maioria o julga um imperativo religioso ou moral. E aqui vem a parte final. De ninguém pode demandar ao Estado condutas heróicas, menos ainda se o fundamento delas está adstrito a uma crença religiosa, né, ou revestir o caráter de opção. Nada tão cruel como obrigar uma pessoa a subsistir em meio a padecimentos oprobiosos, em nome de crenças alheias, mesmo que uma imensa maioria da população as estime inatingíveis. Porque, precisamente, a filosofia que informa a carta se cifra em seu propósito de erradicar a crueldade. Desde uma perspectiva pluralista, não é possível o dever absoluto de viver. Quem vive como obrigatória uma conduta em função de suas crenças religiosas ou morais, ele pretender que ela se faça coercitivamente exigível a todos. Apenas a eles se lhe permita viver sua vida moral plena e atuar dela sem interferências. Então, veja exatamente a narrativa jurídica, não é? Constante na sentença do Tribunal Constitucional. Ou seja, não se pode, a vida não há de ser concebida, né, como um dever. Né? Então, você tem uma sociedade plural, né, e neste pluralismo não se pode, evidentemente, em virtude de convicções religiosas ou através de convicções morais, querer impor suas convicções, né, a outros que não comungam dessas mesmas ideias ou dessas mesmas vertentes de cunho religioso. Então, se você tem uma sociedade pluralista, onde ideologias ou ideias eventualmente conflitantes devem estar ali inseridas dentro do mesmo contexto social, né, devendo todas serem respeitadas, daí é que vem essa ideia de, se você não comunga, não é, com a minha ideia de morrer
morrer com dignidade em virtude de suas convicções religiosas, você, por sua vez, deve respeitar as minhas convicções morais no tocante ao meu direito de decidir pelo momento e a forma adequada da minha pautado em todos esses dispositivos constitucionais, né, que estão presentes também na própria Constituição brasileira, né, que a Corte Constitucional da Colômbia, ela profere essa decisão. De fato, quando você passa, Marcelo, a verificar diversas outras decisões judiciais, já se foi da Corte Norte-Americana, do Tribunal Italiano, do Tribunal Constitucional Italiano, sempre os argumentos são esses. A verdade aqui é onde vem um certo dilema, né? Que a mesma dignidade humana que serve para legitimar o direito de morrer com dignidade serve também para negar o direito de morrer com dignidade, né? A mesma solidariedade que serve de fundamento para legitimar o direito de morrer com dignidade serve também para ser oposição a este direito, né? E aí você volta para aquela discussão em se tratando de normas abertas, ou seja, de princípios constitucionais onde o conteúdo é por demais elástico, não é? Exatamente, então, exatamente. Você vai verificar sempre em todos os livros que se debruçam, né, evidentemente, sobre a matéria, né, que o ponto de partida, né, são idênticos. Mas o desenvolver argumentativo é que vai variar, tendo em vista cada conceito apresentado pelo respectivo doutrinador, né? Mas, resumindo o que eu estava aqui colocando, em termos de fundamentos constitucionais, você tem a dignidade humana, você tem o direito à vida, né? E é interessante isso aqui, Marcelo, que quando você fala em direito fundamental de morrer com dignidade, como é que alguém que busca morrer com dignidade legitima ou busca fundamentar a existência desse direito no direito fundamental à vida, né? Na medida em que morte se opõe à existência, né? Ou seja, em princípio você tem duas situações antagônicas, o viver e o morrer. Como é que você, Jorge, vai legitimar o direito de morrer com dignidade no direito fundamental à vida, né? Creio que já tive a oportunidade até de explicitar isso para ti, né, na medida em que a gente vislumbra, né, a vida como um processo, né? Ou seja, aquilo que a gente denomina de processo vital, onde este processo tem início com a concepção e término com a morte. Portanto, concepção e morte, ou seja, as duas pontas deste processo vital integra a vida humana, né? Portanto, não só o ato inaugural da concepção, como também o ato final, fenomenal, é uma possível o exercício deste direito, como sendo a etapa última deste direito fundamental da vida. Eu sempre faço aqui uma analogia, né, com uma partida de futebol. Até citei isso para vocês, né, para você, na seguinte colocação, né? Uma partida de futebol, ela começa com o apito inicial do juiz, né? Esse apito inicial do juiz integra o processo, né, futebolístico, certamente. Todos vão dizer que sim, porque desencadeia, né, todo um atuar humano ali para se fazer um gol e vencer, né, aquela disputa esportiva, né? Aí vem a segunda indagação. O apito final aos 90 minutos, que põe término, que põe fim ao jogo, integra o jogo? Certamente todos vão dizer que sim, né? Porque a partir daquele momento, nada mais valerá os 91, 92 minutos subsequentes. Da mesma forma, é a morte. A morte é a etapa última deste processo, que encerra o processo vital. Mas o compõe, né? Logo, faz parte do processo. É a última etapa, mas o compõe. Exatamente. Exatamente. Então, eu não posso dizer que ela, a morte, está excluída deste processo vital. Todavia, é a etapa última,
né? E não é pelo fato de ter a etapa última que ela vai deixar de integrar, né, esse processo existencial inerente a toda pessoa humana. Então, se você visualiza, finalizando aqui, se você visualiza a vida, né, sob uma perspectiva processual, você vai verificar que a morte pode ser objeto de construção com base no direito fundamental à vida. E alonguei muito mais, peço desculpas. Nada. Amigo, eu tô ouvindo um pouco... o som está com um pouco de ruído. Acho que agora melhorou. Não, peraí, deixa só eu fechar a janela que eu estou aqui quase que... Então é isso. Veja agora. Pronto. Agora tá ótimo. Está aqui quase chovendo aqui em João Pessoa. Tranquilo, agora melhorou, 1000%. Como é que você vê o direito a essa morte digna aqui no ordenamento jurídico brasileiro? Você concorda que o direito a uma morte digna está próximo do que a gente compreende por ortotanásia? E aí, na sequência, o que você me diz aí da resolução do Conselho Federal de Medicina 2156, que fala sobre a orientação, né, para encaminhar o paciente para a unidade de tratamento intensivo? E há na resolução, eu não me recordo agora, acho que artigo 6º, que diz, olha, se não há tratamento que possa reverter a doença, se ele está moribundo, no estado terminal, esse não é um paciente que tem a recomendação para ocupar um leito de UTI. E se faz, inclusive, uma ressalva, caso haja ali opção pela doação de órgãos. Então, aí duas questões. A primeira, se aqui no ordenamento brasileiro a morte digna está próxima do que você já explicou ser a ortotanásia. E a segunda questão é, como é que você vê essa resolução 2156 do Conselho Federal de Medicina que trata, ou orienta, né, estabelece alguns critérios para o encaminhamento do paciente que está muitas vezes em estado terminal para ocupar um leito na UTI? Marcelo, veja só, em se tratando de ordenamento jurídico brasileiro, quem eventualmente já se debruçou sobre a matéria, já buscou pesquisar sobre o tema, né, teve a oportunidade de verificar, eu não sei qual foi o ano precisamente, mas eu acho que foi 2011, 2012, eu não sei precisar aqui no momento, tá? Mas uma resolução do Conselho Federal de Medicina, tá certo? Que disciplinava, digamos assim, que trazia uma normatividade acerca da ortotanásia, né? E essa resolução, né, ela foi objeto também, se não me falha a memória, de uma ação civil pública pelo Ministério Público de São Paulo, tá certo? Onde o MP buscou exatamente a declaração de inconstitucionalidade desta resolução emanada pelo Conselho Federal de Medicina. Bom, você pode me perguntar, Jorge, essa resolução, em termos de conteúdo, ela tinha algo que, eventualmente, você entendesse ser conflitante com a Constituição para que o Poder Judiciário pudesse declará-la inconstitucional? Exato, é isso, eu quero a sua leitura, né? Eu diria a você que não, porque, na verdade, o que a resolução fazia era tão somente disciplinar um proceder médico, sobretudo, ela não dispunha, né, sobre eutanásia, digamos assim, propriamente dita, ou seja, ela afastava a possibilidade de um médico ocasionar a morte do paciente, mesmo que a pedido dele, tá? E mesmo também que ele estivesse acometido de uma enfermidade terminal. Então, na verdade, esta resolução afastava qualquer hipótese, digamos assim, né, qualquer entendimento que conduzisse digamos que é um direito fundamental de morrer com dignidade stricto sensu, né, para nos referirmos a essa hipótese que estamos colocando. Então, o que é que ela, de fato, dispunha? Ela permitia exatamente o médico sobrestar a sua atuação, né, a pedido do próprio paciente, né,
tendo em vista a irreversibilidade do estado clínico da pessoa, enfim. Então, ela se restringia especificamente às hipóteses que a doutrina denomina de ortotanásia. Bom, beleza. Aí, o que é que ocorre? E essa resolução, evidentemente, ela dizia que este proceder médico evidentemente, não incorreria em nenhuma conduta ilícita, em nenhum crime por parte do profissional de saúde. Então, vejam você que o Poder Judiciário, né, quando ele analisou esta ação civil pública, ele não adentrou no mérito. Tá? Ele verificou que, olha, o Conselho Federal de Medicina está inovando o ordenamento jurídico, está criando situações de permissibilidade cuja matéria deve ser afeta à lei. Portanto, lei, ato formal emanado do Congresso Nacional. Né? Logo, como essa matéria é reservada ao Congresso Nacional, não pode ser objeto de disciplinamento através de resolução emanada do Conselho Federal de Medicina. Não foi a matéria de resolução, foi a competência para editar regramento. Exatamente, a norma regulamentadora. Então, na verdade, o Poder Judiciário, ele não adentrou, de fato, no mérito. Né? Ele disse, olha, você, Conselho Federal de Medicina, não tem competência para dispor pela via de resolução sobre tal matéria. As matérias devem ser disciplinadas tão somente através de lei. Lei, evidentemente, é ato emanado do Congresso Nacional e de lei não estamos tratando, portanto, há de ser declarado inconstitucional. Né? Perfeito, então, perfeito. Esse foi o posicionamento da Justiça, se não me falha a memória, foi a Justiça Federal, né, lá de São Paulo, tá certo? E mapeando também a época, eu não me recordo aqui, mas teve também, eu acho que uma decisão já no âmbito da Justiça Estadual de São Paulo, né, autorizando exatamente o desligamento de aparelhos, né, em virtude de a conectividade daquele indivíduo a esse instrumental tecnológico não permitir nenhuma reversibilidade do seu estado clínico. Né? Portanto, haveria aí esta prerrogativa de se desligar o aparelho para que a morte alcançasse naturalmente o seu curso. Né? Então, sob esta perspectiva também, não haveria, digamos assim, nenhuma ilegalidade em virtude de ali estar dentro, digamos, de uma prática médica de acordo com a própria ética médica. Né? Então, você vê o seguinte, Marcelo, veja, são duas situações antagônicas. Né? Aquilo que se denomina, né, de encarniçamento terapêutico, de distanásia, né, que é exatamente aquela ostensividade no proceder médico, né, aquele paternalismo demasiadamente médico, sem nenhuma possibilidade de reversão, desconsiderando exato, muitas vezes o direito a você não sentir dor. Exatamente. Então, se o médico, ele, por uma questão de observando princípios da ética médica, ele decide sobrestar o seu atuar, né, de modo que a morte alcance o seu curso natural, ali ele não incorre em violação alguma, seja de natureza disciplinar, seja de natureza legal, porque está dentro da praxis médica. Né? Então, aí eu não vejo maiores discussões, digamos, em sede jurídica, né, para tais questões. Tá? Deixa eu fazer uma provocação aqui, amigo. Desculpe interromper, deixa eu fazer uma provocação. Penso que também aqui concordamos, mas é para registrar, inclusive, sua opinião. Seguindo aqui pela distanásia, por esse sobrestamento da vida humana, mesmo em condições onde já não é possível se reverter ou se efetuar a cura do paciente, você não acha que a distanásia em si, sem políticas públicas, por exemplo, que empreguem ao paciente pelo menos a possibilidade de não sentir dor, você não acha que isso em si já afronta a dignidade do indivíduo e já fere o direito a uma morte digna? Quer dizer, dá para encaixar em morte digna uma morte que se torna ainda mais dolorosa pelo prolongamento da atividade médica?
pelo que você está colocando aqui, quer dizer, se o médico exercendo aí a distanásia, se ele utiliza de todo o manancial que é possível, mesmo sabendo que já não é possível reverter, apenas para prolongar. Se esse prolongamento se der com dor, você vai prolongar a vida, mas há um custo para o paciente muito alto, ele vai sentir dores muito fortes. Quer dizer, aqui a gente não tem uma contradição. Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas no decorrer da minha resposta, intervém para que eu possa, eventualmente, direcioná-la para o que você, de fato, perguntou. Tá? Vamos lá. Bom, você tem um quadro clínico, né, de um paciente cujo estado de saúde é irreversível. Né? Então, digamos que ele está contextualizado ali como um paciente terminal, né, que não dispõe aí mais de 6 meses de vida, ou seja, tem um lapso temporal de sobrevida muito curto. Né? Esse prognóstico, digamos assim, é algo que decorre da própria medicina, que é algo que decorre da própria equipe médica. Né? Então, se a equipe médica, observando aquele paciente e verificando que a enfermidade que lhe acomete não lhe permite mais do que 6 meses de vida ou 5 meses de vida, né? Ou talvez poucos dias, né? Não vou nem tão longe, mas pouquíssimos dias, né? Qualquer medida, né, fútil, né, porque também a própria doutrina, né, e a ciência médica também utiliza-se desse conceito de futilidade, ou seja... A abstenção do tratamento fútil, por exemplo, já vai para a ortotanásia, pelo que você estava colocando antes. Exato. Então, você tem uma medida ali que não vai trazer benefício algum para o paciente, e repito, vinculado à reversibilidade do quadro clínico. Né? Então, é uma medida, eu repito, completamente fútil, deficiente, né? E que, a depender do grau de intervenção, né, decorrente do proceder médico, só vai gerar mais malefícios do que, evidentemente, benefícios. Né? Por quê? Não é melhor sobrestar a intervenção na medida em que não vai causar mais transtornos para o paciente, também a depender da intervenção para os familiares que estão no entorno e preocupados também com o grau da medida interventiva. Né? Então, não seria mais adequado, mais prudente sobrestar tal intervenção em virtude da irreversibilidade, né, desse cenário de saúde, do que propiciar medidas paliativas que gerem conforto, gerem bem-estar ao paciente, né, e que lhe permita um período mais de dias até alcançar a morte de uma forma mais confortável. Né? Então, aí você tem, digamos que na balança, né, medidas completamente, Marcelo, distintas e antagônicas. Né? Então, torno a repetir, é por isso que esse conceito de encarniçamento terapêutico, ele é pertinente, né, exatamente porque está atrelado a esse paternalismo médico. Né, É verdade, aquelas pessoas estudaram para salvar vidas humanas, ou seja, muitos realizaram estudos de pós-graduação, enfim. Então, sempre a finalidade é, digamos assim, atuar como Deus, né? Salvar a vida daquele indivíduo a todo custo. Só que não é assim, né? Há determinados momentos que a medicina não pode fazer absolutamente mais nada, né? E digo isso sob uma perspectiva da medicina como ciência. Então, se você tem ali já comprovado de que, alcançado aquele estado de saúde, não há mais o que fazer, cessa a atuação médica, né, no que toca à busca de reversibilidade do estado clínico, e vamos agora atuar sob uma outra perspectiva. Que perspectiva é essa? Dos cuidados paliativos. Né? Então, vamos trazer conforto a este paciente, né, e permitir que ele tenha um fim, digamos assim, tranquilo, né? Um fim sem sofrimento ou com sofrimentos mais tênues, digamos assim, em virtude da própria enfermidade que acomete a esta pessoa. Né? Eu não sei se foi essa a sua indagação, mas
né? porque eu tô lhe acompanhando, senão eu estava anotando aqui. Respondeu bem demais. Eu diria, infelizmente, nosso tempo está acabando, eu diria, inclusive, parafraseando os versos do meu querido amigo Backlund, eu dizia aí, o silêncio também é música, né? O não agir, às vezes, é agir. E o não agir, nesse caso, pode ser a melhor opção. E é interessante, Marcelo, já que o tempo está se esgotando e fazendo, digamos assim, link com o que estávamos falando, né? Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, ocorreu um caso na Espanha, né? Não em Madrid, mas numa cidade interior. Inclusive, o filho dessa senhora, eu mantive contato com ele e passamos a ter um diálogo reiterado, um diálogo constante, né? Onde a mãe já estava no final da sua vida, até em termos de idade também, né? Já era uma senhora, acho que quase 80 anos, 75 anos, né? E ela tinha feito também, né? Tinha elaborado diretivas antecipadas de vontade, tinha feito um documento registrado em cartório que, se ela se encontrasse naquele estado clínico, né, todo o proceder médico deveria ser sobrestado. Então, foi feito esse documento, foi registrado em cartório, né, e o filho, ciente daquela situação, apresentou esse documento ao hospital. Diz, olha, está aqui, essa é a vontade da minha mãe. Tá? Então, ela externou a sua vontade de que, dadas essas circunstâncias, vocês médicos devem parar a intervenção. Né? E, parando esta intervenção, vão estar respeitando a vontade dela para que ela possa alcançar o seu curso final, né, da maneira como ela desejou. Mas o hospital não observou as diretrizes emanadas da própria paciente e continuou atuando, mesmo em detrimento da vontade dela, paciente, e também do filho, que fazia várias junções à administração hospitalar, dizendo, olha, vocês têm o dever de respeitar, né, essa decisão que foi registrada em cartório por minha mãe. Né? Mas, mesmo assim, o hospital não acatou essas diretrizes antecipadas, né, desta senhora, de modo que ela alcançou um fim contrário, né, ao que ela desejava ter, que estava consignado documentalmente registrado em cartório. Né? É interessante esse caso, eu citei esse caso, né, porque ele reflete esse paternalismo médico exacerbado. Ou seja, mesmo você tendo documentos legitimados em termos de feitura, em termos de validade, pelo ordenamento jurídico, né? E esses documentos, né, é o que a doutrina chama, digamos aqui, numa terminologia mais comum, de testamento vital, né, não foram respeitadas pela equipe hospitalar. Então, você vê até que grau, né, vai o paternalismo médico em detrimento da vontade do paciente para, a todo custo, propiciar uma vida que não é mais digna de ser vivida. Né? Daí eu faço esse fechamento, já abusando do seu tempo, já extrapolando a sua live. Nada, aqui, amigo. Ó, você já assistiu outras edições, já nos deu o privilégio, já nos prestigiou. Sabe que eu sempre entrego aqui os últimos 2, 3 minutos para o convidado se despedir. Eu vou, inclusive, reativar aqui os comentários para o pessoal ir mandando um alô. Subiram 500 mil corações aqui agora. Mas para o pessoal ir se despedindo, eu lhe entrego esses 2, 3 minutos para as considerações finais, mas já registrando a minha gratidão por tê-lo aqui, né? A minha admiração pelo seu trabalho, a minha gratidão por tê-lo aqui nesse projeto, por você ter se disponibilizado a nos passar informações preciosas sobre o direito a uma morte digna. A casa é sempre sua, você será sempre muito bem-vindo. Espero que no futuro breve, né, num ambiente que já permita novamente o encontro presencial, a gente possa seguir conversando, dialogando sobre direito, sobre Constituição, sobre processo, sobre vida. Eu agradeço a você, Marcelo, já dizendo que esses coraçõezinhos aqui não é para mim, são para você. Né? Evidentemente que não, eu não sou destinatário deles, né? Mas o que eu poderia aqui, em termos de finalização, né, para aqueles que, por exemplo, querem dar uma aprofundada ou dar uma pesquisada sobre a matéria, né,
Sugeri aqui dois trabalhos, que seria do Peter Singer, né, o Ética Prática, lá do Singer, que ele trata da matéria sob uma perspectiva da filosofia, e é interessante que ele vai tratar diversas situações, sempre problematizando, seja trazendo argumentos favoráveis, seja trazendo argumentos contrários, né? E já dentro, né, da seara jurídica, seria o Domínio da Vida, do Ronald Dworkin, né? Então, eu acho que esses dois livros aí são, digamos, essenciais, né? Que, de fato, o término da leitura vai trazer mais dúvida, né, do que propriamente resposta, né? Mas que são duas obras fundamentais para quem, de fato, quer compreender a matéria, né? Agradeço, Marcelo, a sua atenção e peço desculpas pelo alongamento da fala. Nada. Temos aqui mais alguns segundos. Passe aqui um convite para a galera que está nos acompanhando para o teu evento online. Sim, o nosso Congresso Virtual de Direito Constitucional, né, que vai ocorrer agora no final deste mês, de 29 a 3 de junho. Os universitários estão meditando aqui, porque eu me esqueci da data. Então, de 29 de junho, 29 de junho a 3 de julho, vocês podem verificar aí na própria página do Instagram da EBEC, tem vários posts, né? Já com a programação, o professor Marcelo está lá sempre conosco, né? Discutindo temas de mais relevante na seara processual, né? Então, deixo aqui o convite a todos, né? É um evento gratuito, tá? E as inscrições podem ser feitas no próprio site do Congresso. Então, dá uma entrada lá no perfil da EBEC, que eu acho que está aí, @EBE Constitucional, tá? Que aí todas as informações vocês vão dispor. Já estão todos convidados, espero que participem, porque vão gostar. São mais de 40 palestrantes participando, Marcelo, ao longo de 7 ou 8 dias de transmissão de conhecimento jurídico. Que joia, que joia. Mais um grande evento coordenado por ti, tenho certeza que é sucesso garantido. Meu amigo, foi um prazer recebê-lo aqui no Projeto Live. Mais uma vez, lhe agradeço aqui pelas considerações, dizendo que a casa é sua, você será sempre muito bem-vindo. Vou me despedindo por aqui, Obrigado, porque infelizmente nosso tempo já está esgotado. É o que eu sempre digo, né? Que live boa, interessante, passa muito rápido. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Meu irmão, um grande abraço para você. A gente se encontra em breve no teu evento, né? E já fica um convite aí para a galera que nos acompanhou. Se você chegou depois, teve que sair antes, enfim, não pôde acompanhar na íntegra, não se preocupa, porque a live com o professor Jorge Salomão fica disponibilizada aqui no IGTV e logo mais ela segue para o meu canal do YouTube. Meu irmão, um grande abraço. Grande abraço a vocês que assistiram, meu querido Marcelo. Tchau, tchau. Valeu, meu irmão. Um abraço. Fique com Deus. Um abraço. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela companhia, pelos comentários, pelos likes. Espero que a live de hoje tenha colaborado aí com o aprendizado de vocês. Considerações importantes, atuais, críticas sobre o direito a uma morte digna, proferidas aqui pelo George Salomão. Tá bom? Me acompanha, porque amanhã tem mais live. Eu vou conversar com o pessoal do Pé de Vista sobre a percepção do contraditório no ambiente virtual. Já está todo mundo convidado. Por hoje é só. Um abraço, fique com Deus. A gente se vê.